A Divina Comédia é um livro escrito na Idade Média. Há muitos, mais de 1000 anos aí de distância da gente, né? Dante Alighieri faz uma concepção do mundo que vive entre o inferno e o céu e como se alcança o céu. E no início do livro ele mostra uma fase que existia lá uma selva escura e no meio do caminho o personagem se perde. Estava no meio de uma selva escura e no meio do caminho. E esse no meio do caminho se repete na literatura em vários aspectos. Não só com Carlos Drummond de Andrade, no meio do caminho tinha uma pedra, mas também em Olavo Bilac, Nel Messo del Camin, que retoma Dante Alighieri no meio do caminho. E o poema de Olavo Bilac é espetacular, que ele era parnasiano, um período mais complexo da literatura, e ele fala sobre a vida e o desaparecimento. Só que durante esse período existe o quê? A própria existência, a própria história. Cada um faz a sua. Isso remete ao tempo de hoje, quando a gente pergunta: qual é a pedra no meio do nosso caminho? Uma pandemia, briga de ideologia, pobreza, desinteresse pela existência, falta de amor ao próximo, consumismo, utilitarismo. O que é? Qual a pedra no meio do caminho? As pessoas estão mais irmãs? As famílias estão mais unidas? Ou as pedras no meio do caminho fazem com que elas se separem gradativamente e não estejam mais dentro da lucidez, da harmonia? Porque o que a gente vê, e isso durante a história também sempre existiu, mas agora de maneira muito mais aguçada, é que as pessoas estão ficando individualistas. Tem gente sem paciência alguma de escutar o outro. Ele está conversando com você, ele já está doido para dar uma resposta logo, então sair. E essa é a visão do individualismo que continua avançando. Por que isso? Porque houve um tempo que nós acordávamos com o sol e íamos dormir com a lua. Não tinham outros marcadores, como energia, celular, viagens. As distâncias eram maiores. Principalmente o pessoal mais da área rural, e vai concordar comigo, tinha aquela frase: foi dormir com as galinhas. Porque ele dormia cedo, mas acordava cedo também para ir para o eito, tocar a lavoura, ordenhar a vaca, tocar a bezerrada para ir para o pasto, ver como é que ia trazer água, se era na caçamba, na cacimba, na cabeça, ou através da moagem da cana. O que ele tinha que fazer? E o tempo funcionava assim, durante séculos e séculos, inclusive na Idade Média, no tempo de Dante Alighieri. Isso modificou a partir das novas revoluções. E hoje a gente está vivendo uma revolução tecnológica e ela está afastando mais ainda as pessoas de outras pessoas ou das outras pessoas. O mundo viveu algumas revoluções. A primeira revolução talvez seja a da agricultura, quando o homem parou para poder plantar. Isso vamos colocar aí há muitos mil anos atrás. Mas a outra revolução foi a manufaturada. Essa já foi na Idade Média. E posteriormente a Revolução Industrial. Aí já no século XVIII para XIX. Principalmente XIX. E juntamente com essa Revolução Industrial veio o chamado materialismo. Res, escola da coisa, realismo. E teorias comunistas, Friedrich Engels, Karl Marx. Surgiu também o darwinismo, com a tendência mais do homem com o processo de evolução, retirando a participação divina. Surgiu o proletariado, as indústrias. As pessoas foram retiradas dos seus habitats,
da sua área de conforto rural, foram para a cidade, as urbes, as áreas urbanas foram crescendo. E depois, já no século XX, a revolução tecnológica avançada. E, dentro desse período, a globalização e mudança também de conceitos, de valores. Não só por causa das guerras, mas também de valores, principalmente existenciais. E o advento da tecnologia via internet provocou ainda mais esse isolamento, mas ao mesmo tempo uma ligação com todos os outros segmentos, mas à distância. E as pessoas estão perdendo essa noção e daí essa situação de abandono em que muitos se encontram e as pessoas não têm comprometimento com o grupo, com o conceito social, mas sim com o conceito individual. Aí as pedras dos caminhos somente vão aumentar e aumentar. Triste é se nós voltarmos ao tempo de Dante Alighieri, que no meio do caminho, numa selva escura, está perdido. Talvez, se continuar assim, a selva será escura, o caminho cheio de pedras e ainda o homem e a mulher perdidos.